Estamos na lição de número 12, que tem como título Pregar o Evangelho. Estamos no capítulo 4 de Timóteo, é o último capítulo dessa carta, né? São 22 versículos. E nós vamos começar com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E lá Paulo diz o seguinte, aqui ele está se referindo, ele está escrevendo a carta para Timóteo. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija e repreenda, exorte em toda hora, com toda paciência e doutrina. Aqui Paulo está preso. Ele está lá em Roma, ele está aqui no seu ministério, no final de um ministério extremamente produtivo, né? Calcula-se que sejam 30 anos, em torno de 30 anos de ministérios. Ele já está numa fase que ele sabe que ele tem pouco tempo de vida, né? A sentença dele já estava decretada, era só uma questão só de tempo, né? E Paulo, nesse momento da vida dele, ele sabia da importância, né, de escrever essa carta para Timóteo e fortalecer Timóteo, seu filho, na fé, né? Ele sabia a realidade de Timóteo, ele sabia a igreja onde Timóteo estava, as dificuldades que ele ia passar ali. Então, nesse momento da carta aqui, ele, pensando muito em Timóteo, né, que era tímido, que tinha uma série de limitações, ele vai passar, né, tudo que ele aprendeu durante a vida dele, durante o ministério dele, para aquele seu filho amado, para aquele pastor que estava ali começando, que estava iniciando, né? E com certeza, nesse momento que ele está preso ali em Roma, né, Paulo tinha muito tempo, né, o dia devia ser muito longo. Com certeza ele aproveitava bem esse tempo, porque ele escrevia as cartas. Mas com certeza nesse momento ali da prisão, ou das prisões de Paulo, ele tinha tempo para pensar na vida dele, né? Na trajetória dele, como é que as coisas ocorreram, por tudo que ele tinha passado. Com certeza ele devia lembrar das perseguições, né? Quantas vezes ele tinha sido expulso de cidades, ele tinha sido açoitado, passado por problemas físicos, né? Foi picado por cobra, os naufrágios, né? As longas viagens e os naufrágios que ele passava, né? Ou seja, as tempestades da vida. E quando a gente vê lá em Filipenses 4, versículos 11 a 13, que diz o seguinte: sei estar abatido e sei também em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele vem com o versículo 13, que as pessoas falam tanto, né? E conhecem. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, mas Paulo, quando fala essa questão, né? Quando ele fala que Deus fortalece em quê? Em todos os momentos, em todas as situações, em todas as tempestades da vida, né? Na pandemia, nas gripes, nas crises, Deus está sempre nos fortalecendo. E aí, a gente vê nessa vida de Paulo, né? Que na realidade ele escreveu 13 cartas para diversas igrejas, para diversos públicos, para diversas situações, né? E Paulo devia estar pensando, né? Ficar pensando nessas igrejas, lembrando das igrejas, como é que será que as igrejas que ele tinha ajudado a fundar, ajudado no seu processo de formação, ele devia ficar pensando naquelas igrejas, como é que será que estão aqueles irmãos, né? E aí, Paulo com certeza também, né, pensava nas suas viagens, por tudo que ele passou, por tudo que ele teve que enfrentar durante a sua vida. E aqui, então, ele fala para Timóteo, né, o seguinte:
pregue, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Aproveite as oportunidades, aproveite as ocasiões, as mais diversas situações da sua vida. Tenha isso como uma oportunidade para falar, oportunidade para mostrar realmente aquilo que nós cremos. E lá em 2 Timóteo 4, versículo 2, né, Paulo está escrevendo assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Paulo aqui está mostrando a importância de estar sempre falando, mas sempre o quê? Termos base, falar com propriedade, né? A gente sempre tem que ter a Bíblia como a nossa referência. Mesmo que nos dias atuais, né, as pessoas tentem dar uma nova interpretação, uma nova versão para a Bíblia, tentem mudar algumas coisas na Bíblia, para comportamentos, para atitudes e tudo mais, mas Paulo deixa bem claro para Timóteo o seguinte: observe bem a doutrina, não fuja dela não tente criar, né, outras estratégias para as quais já existem. E Paulo aqui vai falar da questão da perseverança, vai falar em persistir, né? E aqui a gente imagina, né, para aquela época, para aqueles dias, que era uma situação tão comum, um soldado em combate, né? E vida cristã é assim, é como se nós fôssemos soldados em combate. A gente tem que seguir ordens, nós temos que sempre seguir ordens, observar o que está se passando, observar o que está acontecendo, mas sempre o quê? Seguir em frente. E lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, quando fala isso no final lá da sua vida, né, ele olha para trás, ele está fazendo feedback, né, ele está vendo tudo que ele passou, ele fala assim: olha, né, realmente eu cheguei num ponto da minha vida, né, apesar de tudo que eu passei, por todas as dificuldades, mas a fé, eu guardei sempre a fé, eu mantive sempre a fé como a minha base, né? E aqui Paulo está falando para Timóteo da questão dos adversários, né? Nessa grande guerra, nessa grande batalha, os adversários que ele tinha que enfrentar, né? O dia a dia, o cotidiano, as pessoas, as situações para as quais ele ia ter que passar. E ele fala para Timóteo o seguinte: olha, para essas situações, para essas adversidades, com essas pessoas, temos ferramentas. Nós temos ferramentas para vencer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, Paulo sempre fala da importância da leitura da Bíblia, da intimidade, né? Da gente sempre ter aquele combustível, o alimento para a nossa alma. Sempre separar um momento de oração, né? Nas suas cartas, Paulo sempre mostra a importância da oração. A oração, né, como uma forma de estarmos conectados a Deus. E Paulo fala uma outra ferramenta que nós temos disponível, a comunhão com os irmãos. Paulo, durante a sua vida, estabeleceu diversas parcerias. O trabalho dele sempre foi com pessoas. Ele sempre estava com pessoas no seu trabalho, né? E aí a gente lembra de Jesus, né? Jesus tinha 12 discípulos, 12 pessoas que estavam ali na sua caminhada. Mas entre esses 12, tinha alguns discípulos que eram mais próximos, mais íntimos. Eram discípulos que Jesus, inclusive, chamava para orar. Na hora das angústias, das dificuldades, na hora que ele sentia que estava em um momento decisivo da vida dele, ele chama aqueles que eram mais próximos. Vamos ali orar, né? Eu preciso orar. Vamos ali comigo, né? E a gente lembra lá de Provérbios 18, 24.
que diz o seguinte: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Paulo, nas suas cartas, né? Paulo, durante o seu ministério, ele mostra a importância de algumas pessoas na vida dele. E ele tem essa gratidão. Ele reconhece essas pessoas, né? O próprio Timóteo, para quem ele estava escrevendo, Lucas, Áquila, Priscila, né? Paulo, durante a jornada, durante a caminhada, esse soldado tinha sempre alguém ao lado dele. Assim como nós, né? Nós sempre em nossas vidas, nós temos pessoas mais íntimas, mais próximas, pessoas que a gente recorre sempre, né? E aí Paulo, com relação a essas pessoas, a esses amigos, né? A gente vê que Paulo, inclusive, fala o seguinte para Timóteo: Timóteo, eu estou aqui sozinho, vem cá ficar comigo, vem cá para a gente conversar, a gente trocar umas ideias, né? Vem cá, porque eu realmente estou aqui numa situação em que eu preciso de pessoas, né, para me fortalecer, né? A importância da amizade. Paulo, com essas parcerias, com essas pessoas com as quais ele teve durante o seu ministério, muitas vezes pessoas extremamente diferentes, né? Paulo era uma pessoa muito firme, muito decidida. E durante o seu ministério, ele viu e ele teve com pessoas muito diferentes. E com essas pessoas diferentes, que não tinham o jeito dele pensar, ele sempre aproveitou essas oportunidades para poder o quê? Crescer, para poder ajustar, né? Para ele ver, ó, deixa eu diminuir o tom aqui com essa pessoa que eu falei alto com ela, não é desse jeito que eu tenho que falar, não. Então a gente vê isso, né? A gente vê nas cartas de Paulo, muitas vezes quando ele falava de uma forma muito dura, Paulo depois ele reconhecia, nossa, falei de uma forma que realmente eu tenho que baixar o tom, né? Então, nas suas parcerias, nas suas amizades, durante a sua jornada, Paulo, com essas pessoas, ele teve uma forma de crescimento, né? De ajustar, de ver o que ele, Paulo, também tinha que melhorar. E Paulo via nessas amizades, né, com essas pessoas que durante a vida dele, pessoas que o sustentaram. Paulo trabalhava e Paulo sempre destacou a importância do trabalho, da pessoa não ser preguiçosa, né? Da pessoa, o quê? Não ser pesada para outra pessoa. Mas ele, durante as suas viagens, e eram longas viagens, a gente imagina que para aquela época, né, naquelas distâncias das viagens, né, com certeza durava muito tempo. Então, Paulo tinha que ter o quê? Pessoas que o sustentavam, pessoas que enviavam a oferta. E Paulo reconhece essas pessoas. Paulo é muito grato a essas pessoas. E ele cita o nome dessas pessoas. Pessoas que o sustentavam, pessoas que o amparavam, pessoas que davam ofertas para ele. E Paulo, então, nesse capítulo, ele fala para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, você vai encontrar muitas adversidades, muitos adversários, muitas pessoas que são contrárias a você. E isso faz parte da jornada, né? Todo dia você tem um obstáculo a vencer. Todo dia você tem que romper alguma situação. E aí, isso faz parte da jornada. E pensa o seguinte, né? Para os seus adversários, para aquelas pessoas que são contrárias a você, pensas que o nosso Deus é justo. O nosso Deus é o coração. O nosso Deus sabe o que se passa no seu coração e no coração da outra pessoa. E aí, Timóteo, confie em Deus. Confie que Deus é justo, Deus é bom, Deus é soberano e Deus sabe de todas as coisas, tá? Então, para essas situações, confie sempre, sempre no autor da nossa fé. E Paulo, né, quando ele fala nessa questão da confiança, nessa confiança com tantas adversidades,
com pessoas contrárias, a gente lembra lá em Efésios 6, versículos 16 a 18, o seguinte: para essas situações da vida, para a pandemia, para as gripes da vida, para o desemprego, para tantas situações que Paulo passou e que nós estamos passando hoje, 2022, janeiro de 2022, lá em Efésios, fala o que pra gente? 6, 16 a 18. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele continua, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui, Efésios continua mostrando o seguinte: além disso tudo, e acima disso tudo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, intensidade no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo mostra o seguinte: a jornada não é fácil. Não é fácil a caminhada. E pelo próprio fato de sermos cristãos, e pelo próprio fato de termos Cristo em nossas vidas, com certeza vão surgir adversidades. E isso é uma certeza, isso é fato. Mas acima de todas as coisas e em todas as coisas, Ele está presente. Ele é soberano. Ele ajuda nessa caminhada. Meus queridos, e no término dessa carta, lá nos versículos finais dessa carta, que são 22, Paulo, como é que ele termina essa carta? Ele fala o seguinte: a ele glória pelos séculos dos séculos. No versículo 18. E lá no versículo 22, Paulo termina falando o seguinte: o Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. Então, olha que interessante, Um homem com essa trajetória, um apóstolo com essa trajetória, no final da sua vida, ele fala: a Deus toda a glória. Ele sim, nós devemos render glória por tudo o que somos, por tudo o que passamos, E Paulo ainda fala o seguinte: que o Senhor esteja com vocês em todas as situações. Meus queridos, hoje eu pensei numa música, que essa música está muito relacionada com a minha adolescência, E essa música, Nas Estrelas Vejo a Sua Mão, e a gente vê lá o Salmo 19, E nesse Salmo 19, que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus em que a gente pode ver a todo momento, a todo instante, inclusive quando a gente olha para a natureza. Vamos escutar essa música? Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do
mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para Vamos então para o nosso momento de oração, o nosso momento de intercessão. E vamos começar primeiro a agradecer. Vamos agradecer a Deus pela vida. Vamos agradecer a Deus porque estamos vivos. Nós atravessamos literalmente um deserto e ainda estamos atravessando, mas nós já vencemos vários obstáculos. Vamos agradecer a Deus. E vamos agradecer pelas bênçãos que nós já recebemos esse ano, né? Inclusive a bênção da vida, a bênção de estarmos respirando aqui hoje. E vamos, meus queridos, ter isso como uma prática, né? De sempre reconhecer as bênçãos que recebemos de Deus. Sempre lembrar das bênçãos que recebemos de Deus. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, os nossos ministérios, pessoas que estão trabalhando, os nossos projetos, para que Deus abençoe pessoas e principalmente para que Deus levante novas pessoas, capacite novas pessoas, que outras pessoas possam estar sendo tocadas para trabalhar, para levar adiante esse ministério. Vamos lembrar também da nossa sucessão pastoral. Nós estamos num processo, graças a Deus, que foi bem tranquilo, né? Levando em consideração toda a situação que em que a gente está. Vamos continuar orando pela sucessão pastoral, pelo pastor, pela sua família. Vamos sustentar esse homem de Deus em oração. Vamos orar pelo novo local, para que Deus realmente mostre tudo, né? Que Deus dê sabedoria, para que principalmente esse novo local seja um local de salvação de almas, de louvor e principalmente de harmonia. Vamos orar pelos nossos missionários, né? Vamos orar pelas pessoas que estão aí levando a mensagem, né? Cumprindo o ID de Jesus. Vamos sustentar esses nossos missionários em oração. E nós temos missionários, né, vinculados à nossa igreja. Vamos lembrar aqui de Daniel e de Magda, vamos lembrar da cidade de Paracatu, que é um desafio, né? É um grande desafio. Vamos orar então pelos nossos missionários. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas,
pelas pessoas que estão ofertando, pelas pessoas que não estão tendo oportunidade, para que Deus possa realmente derramar bênção sobre as pessoas e que as pessoas possam dizimar, né? E vamos orar principalmente pelo Gilmar, né? Essa pessoa que está aí, o tesoureiro, vamos orar por ele e pela sua família, para que Deus realmente possa capacitá-lo e que ele realmente possa ser uma pessoa abençoada. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja, pelas nossas famílias. Famílias que têm passado por problemas, por dificuldades, problemas de saúde, muitos problemas de saúde, problemas de relacionamentos, né? Esse momento que a gente está vivendo, ele tem problemas sérios de relacionamento. Vamos interceder pelas nossas famílias. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar pelos nossos dirigentes, pelo nosso presidente. Vamos orar para que Deus esteja realmente, né, abençoando o nosso país. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos. Vamos orar pelas pessoas que cuidam dos idosos, dos enfermos. E, meus queridos, não vamos esquecer daquelas pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, que ainda não retornaram ao convívio, né? Que ainda não, por algum motivo, ainda não voltaram, né? Vamos orar por essas pessoas, para que Deus esteja abençoando a cada um desses, abençoando também a nossa vida. E a todos, um até breve. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o meu Deus, fiel e digno de todo o meu louvor. Vamos ficar em pé agora, meus irmãos, e vamos cantar este hino de louvor e de adoração. Tu somente és Deus. Que não
teu nome. Eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será enganado. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus. Estás aqui.
Neste momento agora nós vamos ter a entrega dos dízimos e ofertas, enquanto nós cantamos o hino Rica Provença.
foi assim, bastante devastador. Depois veio para Minas e bateu nas nossas portas, né? Quando eu falo assim, bateu nas nossas portas, porque chegou aqui na minha cidade. Então, mas Deus tem nos preservado, tem nos guardado, tem nos dado todo conforto. Nós precisamos do Senhor nesses momentos de dificuldades, né? De transtornos. Porque tempestade, meus queridos irmãos, são fenômenos atmosféricos, né? Nós não temos o controle sobre eles. Acho que os irmãos viram essa semana também, acho que foi Patos de Minas, ou Pará de Minas, não sei qual dessa coisa aí, que apareceu um meteoro, né? Não sei se alguém viu aí, né? Então assim, as coisas acontecem. Chuvas torrenciais acontecem. Nós não temos o controle, mas aquele lá de cima tem. Então geralmente essas coisas acontecem porque Deus define o que acontece. Nós precisamos da chuva, também precisamos do sol. E essa semana eu pude observar quantos sorrisos, né? Quando um dia dessa semana amanheceu com sol, não é? Todo mundo correu para secar as roupas, tirar os mofos, né? As paredes, limpar a sujeira, não é isso? Então é o mesmo Deus que manda as tempestades, ele manda o sol. Eu me lembro de uma imagem que uma vez eu vi alguém me mandou um vídeo, né? Uma foto sobre isso, de que tem assim uma imagem de montanhas no sol. E embaixo estava escrito assim: não há barreiras quando se tem o sol. Pode ter as montanhas mais altas do planeta, mas o sol estará sempre sobre elas. É uma verdade, né? Então esse sol e essa chuva, tudo está no controle. E a nossa mensagem de hoje, eu até coloquei o texto aí, está em Mateus, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Mateus 8, de 23 a 27, e depois Mateus 14, de 22 e 23, os versículos. Eu vou ler então primeiro Mateus 8, de 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: ele fala que Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, o Senhor Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, respondeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se nós formos pensar do ponto de vista cristão, o que é uma tempestade em nossas vidas? Pode ser uma enfermidade. E as enfermidades não marcam nem dia, nem hora para chegar. Ela chega, né? Nos pega de surpresa. Pode ser uma perda de um ente querido. Enfim, são situações que nós não temos o controle. Da mesma forma, as tempestades, né? Os fenômenos atmosféricos, nós não temos o controle. Ainda ontem mesmo, não sei quantos irmãos, pelo menos da minha região, lá caiu, né? Granizo, não sei se alguns irmãos
Em outras áreas tiveram o mesmo sabor de ouvir umas pedrinhas caindo no telhado. E eu costumo brincar com meus filhos que estava ganhando era granito, ó, não granizo, e tão grande que eram as pedras. O barulho que fazia. Fenômenos naturais. Nós não temos o controle. Mas Deus, Jesus, na sua serenidade, sua tranquilidade, Ele nos dá essa garantia de que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que está no controle da tempestade, Ele está no controle de nossas vidas. E algumas vezes, meus irmãos, essas tempestades elas ocorrem em nossas vidas para nos ensinar sobre as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. E certamente, todos nós aqui já um dia passamos por tempestade em nossas vidas. Com certeza. Com uma perda de um ente querido, com uma enfermidade, de repente. Aí nós perguntamos, e agora? E agora? Eu já pude falar com os irmãos aqui uma vez, uma oportunidade, de que quando você recebe, quando eu recebi uma notícia de que eu estava gravemente enfermo, eu me lembro que a primeira pessoa que eu levei ao conhecimento foi o pastor Roldão, na época aqui na igreja. Isso porque nós estávamos, eu e minha esposa, uma viagem marcada para ver nossa filha no exterior. E uma semana antes eu recebo aquela notícia: você não pode viajar. Eu estava assim. Tranquilo? Porque eu confiava no Senhor que estava cuidando de mim. E cuidou. Tanto é que estou aqui. Também por isso, Então, se foram pancadas, são situações que fugiam ao meu controle. Mas, de repente, surgiu aquela tempestade em nossas vidas. E às vezes, quando pensamos que tudo está bem, o barco está afundando. Balançar e começa tudo de novo. Eu creio que muitos irmãos que conhecem o Corinho, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, Nós já participávamos daquelas EVECs, na infância, Nós cantávamos esse corinho, Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então Deus permite que passemos por lutas, porque Ele quer nos ensinar a vencer na tempestade. Se fosse muito fácil, seria uma maravilha, Mas Ele permite que passemos por tempestades em nossas vidas, como a enfermidade, como a perda do emprego, um ente querido. Então vamos refletir em cima do que Jesus está falando aqui para os seus discípulos. E nesse momento Ele mostra duas tempestades. O primeiro momento é que às vezes o problema é grande demais para nós. O primeiro pensamento que temos nessa tempestade é que nós não vamos suportar aquela tempestade, seja qual ela for. Achamos que as coisas são difíceis acima da nossa capacidade de suportar. Nós precisamos saber que, junto com a dificuldade, Deus nos dá forças para vencer. Eu queria que o irmão abrisse para mim 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Lê para mim esse versículo, por favor. 1 Coríntios 10, 13. Quem achou para ler? Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, os proverá literalmente, de sorte que a possais suportar.
De sorte que a possais suportar. Às vezes tem uma dor de cabeça, uma dor de dente, não vou aguentar, não, mas passa. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de nossas vidas. E quando passamos por tempestade, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Vamos voltar aqui no texto, quando diz assim, na primeira tempestade, em Mateus 8:24, diz assim, Jesus o quê? Dormia. É isso? Na primeira tempestade do barco, Jesus dormia. Para mostrar o quê? Que Ele, mesmo dormindo, Ele tinha controle de todas as coisas. Ou seja, não há razão para nós nos apavorarmos, né? Nem precisamos temer, porque a palavra de Deus, ela promete que não dormitará aquele que te guarda. Salmos 121, versículo 3. Não dormitará. Então, mesmo dormindo, Ele está no controle. E nós temos um momento aqui, a segunda tempestade, que foi quando Jesus foi ter com eles. Está no capítulo 14, no verso 25 de Mateus. Leia para os irmãos aqui, o versículo 25 de Mateus 14. Pode ler, por favor, Ao madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Ok, obrigado. Então Jesus foi ter com eles andando sobre o mar, verso 14, capítulo 14, verso 25. Para mostrar o que, meus irmãos, neste momento? Que o mesmo Deus que domina sobre a terra, Ele tem também o controle do mar. E Ele mesmo que criou. Nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 12, verso 15, né? Isaías 40, verso 12, fala sobre isso. Ele tem o controle de tudo. Eu não sei se alguns irmãos viram ontem uma imagem que me deixou assim, sobressalto, na região do sul do Pacífico, na região de Tonga, aquela região de Nova Zelândia, sul do Japão, na área do Pacífico. Um vulcão em alto mar. Alguém viu essa imagem? Viu? Um vulcão. Né? Pleno alto mar. E invadiu algumas cidades de uma região que chama Tonga, né? Uma região ali do norte da Nova Zelândia, aquela área. Eu estava até falando com a minha esposa o seguinte, que eu tenho uma conhecida que morou aqui em Belo Horizonte, que mora naquela região. Ela é neozelandesa. Eu imediatamente fiz o contato. Está tudo bem? Está aqui, estão bem distantes aqui, preocupado. Então, assim, as coisas acontecem, mas o mesmo Deus, né, tem o controle sobre a terra, Ele também tem sobre o mar. Por isso que nós não precisamos temer. Jesus, meus queridos irmãos, permitiu que a tempestade repetisse porque Ele queria mostrar que em qualquer dificuldade Ele está no controle e que Ele é maior do que os problemas que porventura nós vamos lá enfrentar. Jesus faz coisas difíceis, né? As fáceis não, porque Ele é maior de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. E um outro pensamento que nós podemos tirar daquele texto: será que estamos sozinhos? Às vezes, quando estamos diante de tempestade, alguma situação adversa, às vezes nos traz um vazio, né? E às vezes sentimos impotentes diante dos perigos, sentimos como crianças indefesas ou solitárias. Eu não sei se algum irmão já esteve na rua, quando pega de repente uma chuva forte, ou se está dirigindo à noite e apaga todas as luzes da rua, os blackouts, e daí o que eu faço? Né? Como que nós nos sentimos neste momento?
Mas quais foram as últimas palavras de Jesus quando ele subia aos céus? O que ele disse para os seus discípulos? Será que os discípulos poderiam pensar que estariam sozinhos? Em Mateus 28, 20 diz a palavra do Senhor: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Então isso para nós é uma garantia, né? Porque desde o momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós não estamos mais sozinhos. Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. Quando às vezes passamos por alguma tempestade, Jesus mostra também a sua onipresença. Voltemos ao texto aqui. No primeiro momento, na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos e disse: entrando ele no barco, ou seja, Jesus, os seus discípulos o seguiram. É o verso 23. Chamou os discípulos e disse: venham. Os discípulos o seguiram. Ou seja, a presença de Jesus no barco é a garantia que o barco ia afundar. É isso? É uma garantia. Por isso Jesus foi dentro, no barco com eles. E eles entraram, imagino que meio desconfiados, mas assim entraram. E na segunda tempestade, olha o que aconteceu. Jesus mandou os discípulos embarcarem e passar adiante dele para o outro lado. Verso em Mateus 14, 22. E Jesus mandou os discípulos embarcar e passar adiante dele para o outro lado. O que aconteceu neste momento, meus queridos irmãos? Enquanto isso, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Verso 23, Mateus 14, 23. E lá é interessante, lá em cima, enquanto Jesus estava orando, os discípulos viam tudo. Imagina um quadro, com essa situação. Jesus lá no monte orando, os discípulos lá embaixo, no barco, e vendo Jesus orando. Mas Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para ensinar os discípulos o quê? Que nunca estão sozinhos. E Ele sempre cuidará deles. E essa é uma garantia para nós, E às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, diante de uma situação adversa. Quanto mais difícil for, meus irmãos, mais perto de Jesus está, para nos proteger, para nos consolar, para nos dar forças, nos dar alternativa de como sair de uma tempestade. Um outro pensamento que nos vem neste momento é quando falta-nos a fé, medo e falta de fé. Às vezes, quando passamos por este momento, medo, falta de fé, praticamente a mesma coisa, podemos dizer, que a fé é o fim de uma convicção. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala sobre isso. Que a fé é uma firme convicção. Um dia eu perguntei aos irmãos, ao sentarem nessa cadeira, cadeiras, é um ato de fé. E ninguém pergunta: será que a cadeira vai me segurar? Vai me suportar? Mas é um ato de fé. Ao entrarmos numa aeronave para um voo, ou um ônibus para o transporte, será que esse avião vai chegar no destino? Ninguém pergunta isso. Ou será que o ônibus vai me levar até onde eu quero ir? Ninguém pergunta isso. Isso é um ato de fé. Nós estamos aqui, debaixo de um teto. Esperamos que ele esteja seguro. Pelo menos nos últimos 14 anos nunca houve nada aqui, Graças a Deus. É um ato de fé. E nós vivemos pela fé. O medo só nos faz sentir o meio a uma tempestade. Que diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 6:
pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1, verso 6. Mas para perder o medo, meus queridos irmãos, é preciso o quê? Confiar nesse Deus 365 dias por ano. Ele nos guarda, nos protege, nos conduz. Portanto, quando passamos por tempestade, Jesus mostra que podemos confiar nele. Olha um outro detalhe na primeira tempestade. Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Verso 26, Mateus 8, 26. Por que sois tímidos, homens de pouca fé? O medo, meus irmãos, às vezes é uma astúcia do inimigo, né? Para aprisionar as pessoas. E a dúvida nos leva, às vezes, a essa falta de fé. Então, Jesus quer saber qual é esse motivo da nossa falta de fé. Interessante que ele fez essa pergunta para os discípulos, essa pergunta ficou no ar, os discípulos não deram a resposta para Jesus. Ninguém respondeu. Imagina aquele silêncio total ali naquele momento. Jesus permitiu que a tempestade repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos seus discípulos. Porque na segunda tempestade, que diz lá, no Mateus 14, 26, os discípulos ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Interessante, não é? Ficaram aterrados e exclamaram: isso é um fantasma? Tomados de grande medo, gritaram. Mateus 14, 26. Mas teve um discípulo que quis mostrar que era corajoso, que foi Pedro. Já aconteceu com Pedro, né? Pedro teve um início de coragem e pedindo para andar sobre a água, as águas. Mas teve medo. Versículo 30 fala sobre isso. E Jesus lhe perguntou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Capítulo 14, verso 31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vê aqui no momento agora uma imagem de quando você vai entrar no ônibus ou numa aeronave para viajar, e tem aquelas pessoas que te recepcionam, né? O motorista, no caso do ônibus, ou uma aeromoça, ou às vezes um piloto. E você, ao entrar naquele meio de transporte, qual o pensamento que vem à nossa cabeça? Fazer uma viagem aqui para o Rio, que é 90 minutos, né? Uma hora máximo, São Paulo, por aí. Se for um voo internacional, no mínimo, 8, 9 horas só para o norte, né? Europa, América. Imagine você estando, né, dentro de um meio de transporte desse por esse tempo. Quando, às vezes, no aeronave, o piloto fala assim: olha, vamos atravessar uma turbulência. É coisa complicada mesmo. Nós não temos controle da turbulência, mas o Senhor tem. E com certeza, eu lembro uma vez a irmã Marmelina, né, quando ela me contava aqui, que ela passou por uma turbulência com Marmelina Dantas. Uma turbulência do Nordeste para Minas, que ela nunca esquece. Terríveis os momentos que ela passou. Por quê? Aconteceu o fenômeno da natureza. Então, a falta de fé, né? Pedro demonstrou isso e Jesus: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 31. E às vezes outra pergunta que nos vem, meus queridos irmãos, é: por que estou passando por isso? Ou para quê? Não por quê, mas para quê? Sempre tem um propósito, né?
se Deus tivesse que dar explicação para nós do que acontece nas nossas vidas. Ele não tem que dar explicação, porque Ele tem o controle. Na verdade, a maioria das tempestades ou situações que enfrentamos, às vezes são provocadas por nós mesmos. Por exemplo, no caso de uma enfermidade, se nós não fazemos uma prevenção, nós somos responsáveis por aquilo, né? Se ao viajar num veículo, carro seu, né? Se você não olha as condições de manutenção de pneus, etc., nós somos responsáveis. Porque às vezes ficamos arrumando desculpas, né? Nós arrumamos um problema e queremos que Deus resolva. Não, não é bem assim. Eu queria que algum irmão abrisse para mim aí o Salmo 13. Lesse para mim, por favor. 13, de 1 até o versículo 5. Salmo 13, versículo 5. Nós vamos ver o que está vendo. O salmista, Davi, em várias interrogações aos senhores, sempre começa: até quando? Até quando? Leia, por favor, aí, algum irmão aqui, tocando esse texto, por favor. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia por dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei no sono da morte. E os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Amém. Obrigado. Então veja bem, nos 4 primeiros versículos começa: até quando? Até quando? No versículo 5 diz: Senhor, eu confio na tua graça. Ou seja, não devemos perder tempo fazendo perguntas ao nosso Deus, né? Se nós temos a certeza que Jesus é o Senhor de tudo. E quando, meus irmãos, passamos por tempestades, Jesus quer que o conheçamos melhor. Voltando ao texto aqui, no capítulo 27 de Mateus 8, Jesus diante dos discípulos, os discípulos disseram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 27. No fundo aí os discípulos ainda não conheciam verdadeiramente o verdadeiro senhorio de Jesus. Mesmo vendo e acompanhando os milagres, né, as maravilhas que Jesus havia operado. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficaram na dúvida, porque não conheciam aquele nome. E o que aconteceu exatamente na segunda tempestade? Os discípulos declararam convictos que verdadeiramente és o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Eles declararam convictos que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. E se nós formos lá no Evangelista Marcos, ele explica até de outra forma, né? Repete esse mesmo momento, diz que em Marcos, no capítulo 6, verso 5, verso 52, diz que antes seu coração estava endurecido, ou seja, dos discípulos. Antes estava endurecido, mas agora perceberam que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus permitiu que isso acontecesse para que os discípulos o conhecessem mais profundamente. Será que nós estamos também passando por tempestades em nossas vidas?
não devemos questionar ao nosso Senhor, apenas reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, Senhor e Salvador. E quando essas tempestades acontecem, meus irmãos, elas se repetem, o milagre aumenta de uma forma sobrenatural. Às vezes esquecemos que Deus faz, precisamos passar por tudo de novo. Uma lição que deve ser repetida até a gente aprender. Não sei quantos irmãos e irmãs aqui conseguiram tirar a carteira de motorista da primeira vez. Isso é muito difícil, né? Geralmente, eu não consegui da primeira, tenho certeza. Ou seja, tivemos que repetir. E Deus às vezes nos prova dessa forma. Por exemplo, no Egito, a cada praga, Deus mostrava o seu poder e o coração do faraó mais endurecia. Então Deus mandava o quê? Uma praga mais forte, realizando um livramento maior. E há pessoas que sempre vão passar por tempestade, porque assim nós nos colocamos mais na dependência de Deus. E reconhecemos aqui o senhorio dele sobre nossas vidas, com a paz e a bonança. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora do coração dos discípulos. Interessante esse momento, não é? Jesus estava dentro do barco, mas fora do coração dos discípulos. Na tempestade, Jesus estava fora do barco. Olha como é essa situação aqui. Mas depois entrou também no coração dos seus discípulos. Jesus já não estava com eles fisicamente dentro do barco, mas já estava o quê? No coração dos discípulos. Então Jesus acalmou a tempestade de dentro e fora do barco, para mostrar que não há limites para o seu poder. Pensa, né? Quando nós analisamos esse contexto das nossas vidas. O que será que nós temos pensado no meio das tempestades? O problema é grande demais, mas lembre-se, Jesus é maior. Ele é maior do que a tempestade. E que Jesus, mesmo você achando que está sozinho, Ele está presente. Ele nunca te deixa só. Se sentir medo ou falta de fé, confie no Senhor. Esse é o segredo. Confie no Senhor. Concluindo aqui, é uma pergunta interessante que eu sempre gosto de mencionar, né? Nunca perguntamos o porquê para Deus, mas para quê? Para quê? Para que tudo isso? Deus tem um propósito em nossas vidas. Deus tem um plano em cada criatura, né? Vamos sobre isso, já tem essa música. As aves Ele dá o céu, né? Os peixes Ele dá o mar. E quantas tempestades você, meu querido irmão e irmã, já passou em sua vida? E todas as vezes que passar por tempestades, o segredo é: deixa Jesus operar. Que Ele assim nos abençoe, nos guie, esteja no coração de todos nós, hoje e eternamente. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar: sossegai as ondas, atendem ao meu mandar, sossegai. Este é o nosso
Estamos chegando ao final do nosso culto nessa manhã, meus amados irmãos e irmãs. Vamos orar neste momento. Queremos agradecer a presença de todos. Nosso desejo é que os irmãos tenham um domingo na presença do Senhor, uma semana maravilhosamente bem na presença do Senhor. Amém. E assim, após a oração, os irmãos poderão sentar, nós vamos ouvir o pós-lúdio e logo após estaremos assim despedidos. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, queremos Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu aqui, ó Pai, de vir aqui cultuar o Teu santo nome. Queremos Te agradecer por cada vida que está aqui presente, também por aqueles que não puderam vir ao nosso povo, Pai. E onde eles estiverem, Senhor, que eles também recebam a porção da Tua graça. Te suplicamos agora, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares diante da Tua proteção. E nos dê uma semana na Tua presença. É a oração que assim fazemos, em nome de Jesus. Amém.